título dessa palavra de hoje, irmãos, é Não vos deixarei órfãos. A nossa função, nossa missão como igreja é cuidar dos filhos. Amém? E nós precisamos entender isso o mais rápido possível. Algumas informações que é importante, existem numa pesquisa na internet, são várias pesquisas, mas eu peguei uma aqui, que fala que os órfãos são 200 mil no Brasil. O Brasil é o 9º país com índice alto de orfandade. O primeiro é a Índia, na Ásia. Mas no Brasil existe uma orfandade que eu acho que é uma das mais terríveis. É órfãos de pais vivos. Um pai que disse para o filho, para a família, que ia comprar pão e nunca mais voltou com pão. O mais terrível ainda, isso está instalado, acho que no mundo inteiro hoje, porque não se cumpre a paternidade de verdade. O perigo não está mais fora de casa, está dentro das próprias casas. Onde o próprio pai, ele é o principal abusador. Onde a mãe é a principal abusadora. Onde o pai abusa, o filho sofre, e a mãe sabe, e o filho olha para a mãe, ele sofre pelo silêncio da mãe. Existem milhões de casos assim. E no Brasil tem essa paternidade de a pessoa ter um pai omisso, às vezes, está dentro da própria casa, às vezes. Mas é um pai omisso, um pai que não tem palavra, um pai que não dá direção, um pai que não desperta o propósito e destrava o destino na vida de seus filhos. E isso, na questão biológica, agora nós estamos trazendo para a questão espiritual. Eu como pastor, eu não posso, irmãos, tudo que nós estamos fazendo como igreja, parar no Fábio. A minha função, a função ministerial hoje, desde o momento que a gente aceitou o desafio, a função de pastorear uma igreja, foi realmente gerar pastores. Essa é a função do Fábio, por isso existem várias frases que dizem assim, né? Pastor gera pastor e ovelha gera ovelhas. Mas tem um monte de ovelha que não quer gerar nada. Tem um monte de pessoas que não querem gerar, elas lutam para não gerar. E trazendo para a questão física mesmo, a questão do nosso tempo hoje, também que envolve o mundo espiritual, mas o físico. Existem pessoas, irmãos, casais que não querem ter filhos, porque dá muito problema, dá muito trabalho. É mais fácil ter um cachorro ou um gato. É mais fácil eu gastar o meu dinheiro comprando coisas para um cachorro, para um gato, do que cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E isso não está fora, isso está dentro das próprias igrejas. Por isso que os pais hoje, espirituais, que deveriam estar dando propósito e revelando destino para as pessoas, viraram somente ouvintes de um culto, estão no meio da plateia, não querem ser igreja de verdade. Concordo que é bem mais fácil assistir um culto, concordo que é bem mais fácil ir numa célula, do que abrir uma casa para ter uma célula. É bem mais fácil eu ter, irmãos, eu sentar lá, do que liderar uma célula, do que ser um pai espiritual de pessoas, revelando a missão, o propósito, e estabelecendo o destino para cada pessoa que hoje Deus tem colocado com a gente. Então é esse tipo de trabalho que a igreja hoje não quer. Quando eu falo igreja, é eu e você, porque nós não queremos mais problemas. Eu já choro pelos meus, pastor, eu já tenho a vida difícil. O que adianta, irmãos, viver essa vida difícil e não conseguir viver o propósito de Deus para esse tempo, nessa terra? O que adianta, irmãos, você ficar sofrendo pelas suas dores, sendo que o teu choro não é real, por aquilo que é real e é eterno, que são as pessoas? Então eu não posso ser um pastor que é onde tudo para no Fábio, não posso. Eu não posso ser um mar morto, onde os demais rios despejam nele e morrem ali nele. Não há mais tempo, igreja do Senhor, de nós começarmos a ouvir ministrações e só nos alegrarmos e chorarmos, e não houver mudança.
Tem um monte de filhos morrendo aí. Tem um monte de pessoas dentro das igrejas morrendo. Porque carece de um pai, carece de um ombro, carece de um abraço, carece de uma atenção. Então o propósito, irmãos, só voltando um pouco, é despertar essa paternidade que está dentro de cada um de nós, que Deus colocou. E eu não posso ser mais omisso. Eu não posso ser um cristão omisso, irmãos. Eu fui chamado, nós fomos chamados para trabalhar, para fazer, para realizar. Aleluia. Malaquias capítulo 4, verso 6, fala assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Não é o diabo que vai castigar com maldição, é o próprio Deus. Então eu não posso ver o Marcel, irmãos, cuidar do Marcel, para o Marcel ficar aqui eternamente. Não, eu tenho que destravar. Marcel tem que ser mais profético. Marcel tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É isso que nós temos que fazer. Esse é o coração de um pai. O pai consegue ver, irmãos, além do filho. O filho não consegue ver. Eu falo para minha filha: filha, você tem que estudar por isso. Eu não quero, pai. Eu não gosto, pai. Não sei, mas filha, você não quer ter isso, você não quer ter isso, porque para isso tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso não vai cair do céu. Não, eu falei, não vai cair. Então escute bem, irmãos. Se eu não fizer, e se você não fizer o que fomos chamados para fazer, o nosso lugar não será o céu, será o inferno. E para lá eu não quero ir. Porque eu já entendi o que eu tenho que fazer. Para lá você não quer ir. Agora eu tenho que deixar essa cultura, irmãos, que nós criamos, de religiosidade, de ficar vindo à igreja e não dar resultado. De ficar vindo, participando dos cursos, vamos pegar o nosso contexto aqui, da ICV, ficar indo numa cela, ficar sendo discipulado e não fluir, e não crescer. E não assumir responsabilidades. Irmãos, eu acabei de falar para o meu irmão em Curitiba. Falei, mano, se você não quer ficar aí, mano, sai da igreja, não fica atrapalhando não, vai para outra igreja. Não, eu quero ficar, então se você vai ficar, dá exemplo, porque é meu irmão. Tá bom, pastor. Chega, mano, você, é meu irmão, irmãos. Para de dar trabalho aí, cara. Para, você já é adulto. O telefone ficou mudo. Para. Estou expondo ele aqui, mas se eu chamar ele, ele fala aqui de púlpito. Que ele fala assim, pode falar, você é o meu pastor. Falei, para, cara. Para de ter que falar com você que ficar pisando em ovos. Irmãos, eu não aceito. Eu não aceito. Que as pessoas pensam que para falar comigo tem que pisar em ovos. Tem que falar, tem que falar. É esse coração do Pai. Esse coração que hoje você tem, que nós temos, que a gente não quer viver ele. Então é mais fácil eu deixar ele para o inferno do que corrigir ele. Porque eu não quero que ele fique triste comigo, então vai para o inferno. É assim que muitos têm vivido hoje. Por isso, irmãos, Deus despertou nesse tempo o discipulado. Por isso que isso é incrível. Porque se eu souber que o meu discípulo está fazendo coisa errada, não, cara, está errado, vem para cá. Isso é ser pai. Isso não é ser líder, isso é ser pai. O líder vai querer só o que ele tem, o pai não. O pai quer dar para ele o que o pai tem. Cara, vamos por aqui, vamos por essa direção, vamos para cá. Então o pai que não corrige, irmãos, o pai que não exerce essa paternidade, ele tá perdendo os seus filhos. E a perca, irmãos, ela vai ser ofensiva, porque os filhos vão sofrer. Como estão me entendendo? Existem aproximadamente 210 milhões de órfãos no mundo. Pior ainda, calcula-se que 15% deles acabará suicidando-se antes de 18 anos. Então eu estou falando de uma situação hoje no mundo. Mas a nossa questão hoje, irmãos, é tanto natural como espiritual. Eu preciso me levantar com o coração de pai nesses últimos dias. Você precisa se levantar como pais nesses últimos dias.
Sabe, parar de ficar olhando só para o teu umbigo. Parar de ficar olhando só para os seus problemas, para as suas dificuldades, que acham que só você tem. Se eu te contar as minhas, você chora, meu irmão. Porque você acha que só você tem problema, que pastor não tem dificuldade, que pastor não passa provação. Meu irmão do céu. Então pais, parem de ficar passando dificuldade para os seus filhos, arrancando o sonho de seus filhos, abusando do emocional dos filhos, mostrando a sua tristeza, a sua agonia. Parem! Estão matando os filhos dentro da própria casa. Parem! Filhos que não querem mais viver, filhos que nem têm sonho mais, porque vê a mãe reclamar, vê o pai reclamar, vê um pai omisso, uma mãe que não busca, uma mãe que não elogia, uma mãe que só corrige, que só bate, que foge do seu chamado. E aí esses filhos crescem na casa dos crentes, sem propósito, sem exemplo. É essa preocupação, essa seriedade que tem tomado nosso coração nesses últimos dias. Se não gerarmos, irmãos, que Deus nos leve o mais rápido possível, porque eu não quero atrasar o que Ele tem para essa terra nesses últimos dias. Aleluia. A preocupação de Jesus, de Deus, irmão, sempre foi a paternidade. João capítulo 14, verso 15, fala assim, ó: se vós me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou um conselheiro em outras versões, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, porque Ele vive com vocês, está em vocês. Aí a palavra empolgante para nós: e não vos deixarei órfãos. Você não é órfão, meu irmão, você é filho de Deus. Você tem propósito, você tem destino, então se levante e assume a tua missão. A tua missão não é frequentar culto, não é liderar com a cara suja, uma cara de quem não gosta de nada, não. Você foi chamado para inspirar as pessoas, para fazer com que pessoas voltem a sonhar, voltem a ter esperança, porque você, irmãos, é filho. Chega de ficar duvidando daquilo que já está acontecendo, que é real. As nações, esse Brasil precisa de você, pais, não de frequentadores de igrejas. Eu posso ser mais do que isso, eu posso ser um pai. Eu posso ser mais do que um pregador, eu posso ser pai. Eu posso ser mais do que um líder de célula, eu posso ser um pai. Eu posso ser mais do que um discipulador, eu posso ser um pai. Aleluia. Salmos 68, verso 5, anote, irmãos. Deus é pai. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua habitação. Existem 3 tipos de paternidade, irmãos. Vou correr aqui porque nós já falamos sobre isso. Biológica, é aquela que gera, é aquela que cuida, é aquela que amamenta, sabe, naquele início. Outra paternidade é a espiritual, irmãos, que mostra o propósito e estabelece o destino, que revela o destino para os seus filhos. E a terceira paternidade, irmãos, que a gente vai falar muito hoje, é a paternidade geracional. É aquela onde eu me posiciono como pai e ensino essa pessoa agora a ser pai também da nova, ou seja, da próxima geração. Porque esse caos que nós estamos vendo hoje, essa orfandade, é porque os pais não assumiram o comportamento de pais. Não estou falando, irmãos, de acidentes, onde também o filho perdeu seus pais num acidente, não é esse caso. Mesmo que ele faz parte disso hoje, mas não estou me referindo a isso. Estou me referindo a onde aquelas pessoas que podem assumir essa paternidade, podem mostrar esse valor para os seus filhos, tanto biológicos como espirituais, mas não o fazem, porque são omissos. E é isso que Deus está nos chamando nesses últimos dias, irmãos, a ser amigos de Deus de verdade. Nós podemos fazer isso, irmãos.
alguns princípios que o pai, um pai pode fazer, que a paternidade nos gera, irmãos, é o cuidado, a motivação, o exemplo a ser seguido. E nós falamos naquela semana sobre se é que a gente pode chamar de legado, mas eu vou chamar aqui a paternidade que nós devemos exercer, irmãos, para os nossos filhos, ou a herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é um caráter. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, com a minha liderança, com o pastor Geraldo, quando a gente vai lá, eu aprendo muito. Eu acredito que foi com ele que eu ouvi isso, ou Deus me mostrou no quarto, eu não sei. Ele falou assim, veio essa palavra assim, olha, é mais fácil você ensinar quando você é exemplo. Sabe por quê, irmãos? Existe uma fala assim, olha, você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso tem que mudar, isso não cabe a mim, não cabe a você. A herança que nós temos que deixar, o exemplo de paternidade que a gente pode deixar é tornar-se modelo para os nossos filhos, tanto biológicos como espirituais. Como estão me entendendo, irmãos? Deixar esse modelo de exemplo, onde os filhos podem seguir os passos. Isso a gente consegue, irmãos, se a gente começar a levar a sério a vida que Deus nos deu. A gente consegue quando a gente começa, irmãos, a acreditar no que Deus confiou para cada um de nós. Existem dons na sua vida, existem talentos na sua vida, existem coisas grandiosas, você ainda não reconheceu isso. Não está fora, não vai chegar, já está em você, é só falta de reconhecimento. Aleluia! Esse exemplo, irmãos, esse modelo ao qual nós estamos referindo, dessa paternidade, irmãos, é o exemplo de caráter. E eu quero ler um texto com vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, que fala assim, Paulo dizendo, escute isso aqui, irmãos, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, olha isso aqui, e não serei pesado, líder, não seja pesado para ninguém, pais, não sejam pesados para os seus filhos, aleluia. Quantos estão me ouvindo, irmãos? Olha Paulo falando, pois não vou atrás de vocês, não vou atrás dos vossos bens, mas procura a vós mesmos. Não deve os filhos entesourar para os seus pais, ou acumular para os seus pais, mas os pais para os seus filhos. Eu de boa vontade, escute isso aqui, irmãos, isso aqui é paternidade. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me gastarei, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Escuta, pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos aprendi com dolo, porventura vos explorei por intermédio de alguém, de algum daqueles que vos enviei? Podia ser, lógico que não. Ele continua, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão, porventura Tito vos explorou? Acaso, escuta, irmãos, olha a confiança da paternidade de Paulo. Paulo tinha tanta confiança que ele escreve isso aqui, ó. Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisaduras? Isso é caráter de um pai. Timóteo, Tito, Onesíforo sempre aprendeu o caráter com Paulo. Hoje está todo mundo preocupado em pregar bem. Irmãos, o que adianta pregar bem e não ter um caráter para segurar essas mensagens? O que adianta, irmãos, ter uma unção que vai durar só alguns meses ou até alguns anos, e não ter uma base de sustentação, que é o nosso caráter em Cristo Jesus? E eu não estou me referindo, irmãos, ao caráter moral. O caráter moral não vai te dar o céu. O que é o caráter moral, irmãos? É pagar as contas em dia, é respeitar o fulano, é o ciclano, isso é caráter. Eu me refiro ao caráter santo, irmãos, o caráter de Jesus, que começa de dentro para fora. É esse caráter, irmãos, que vai nos posicionar em Cristo Jesus. É esse caráter que Paulo tinha. A seriedade que Paulo levava a sua vida, o seu ministério, o seu pastoreio, a forma como ele pega Timóteo e cuida e zela da vida de Timóteo. Ah, irmão, isso é ser pai espiritual, deixando um legado de caráter. Ei, eles não foram pesados, não é isso? Não foram, eu sei. Sabe por quê? Porque eles andam nas mesmas pisaduras que eu ando.
Ou seja, eles fazem o que eu também fui ensinado a fazer. Eles têm o meu exemplo. Isso é ser pai. É mais do que abraçar. O que adianta só abraçar os filhos, irmãos, e saber que eles vão para o inferno? O que adianta, irmãos, colocar os filhos nos melhores colégios, mas você, mãe, você, pai, não dá direção para eles de destino de céu? O que adianta os filhos andarem com as melhores roupas que tem, irmãos, mas não ter paixão por aquilo que você tem paixão? É sério. É essa seriedade, irmãos, que está tomando o nosso coração, tomando a nossa liderança. Nós não estamos aqui abrindo uma igreja, irmãos, alcançando nações por causa de dinheiro, não, irmãos, por causa de vidas. Todo pai que é pai, irmãos, ele presta conta dos seus filhos. Ele não foge. Ele não foge. Por causa do caráter que ele estabeleceu. Aleluia. A única coisa que volta do túmulo com os que choram e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, o caráter vira seu destino. Paulo, ele circuncidou Timóteo, irmãos, porque o pai de Timóteo era grego, ele não tinha essa habilidade, ele não tinha esse entendimento de fazer com que seu filho tivesse uma aliança com Deus, mas Paulo faz isso com ele. Mostra para Timóteo uma aliança com o Senhor naquela época, a necessidade de se fazer aquilo. Timóteo tinha um pai, mas o pai dele não deu destino, foi só o pai biológico. Mas na vida de Timóteo aparece um pai espiritual e um pai geracional. E Timóteo vira o cara da época. Você tem habilidades em Cristo Jesus para fazer isso com muitas pessoas. Paulo fala para Timóteo assim: portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me enviou, que me ouviu dizer, ó, exemplo de vida, que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ei, escuta o que eu vou te falar. Seguidores te abandonam a qualquer momento, filho não. Quando você tem um pai, irmãos, o pai vai com você até o fim. E aí essa habilidade, é esse coração que nós temos que ter nesses últimos dias. Paulo dizendo assim, cara, se fortalece. Por vários textos lá em 2 Timóteo, Paulo fala que Timóteo é o filho amado, é o filho fiel. Está na hora de você começar como um bom cristão, começar a ter filhos espirituais, porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar o ID, para fazer o ID acontecer, tornar-se uma realidade de vida, na tua própria vida. Eu não fui chamado para esquentar um banco de uma igreja, você não foi chamado para esquentar um banco de uma igreja, você foi chamado para ser um pai espiritual nesses últimos dias, para cuidar de pessoas, levantar o caído, ser voz para quem não tem mais voz. Você foi chamado para isso, igreja, você foi chamado para isso. Se você hoje não acreditar nisso, você está atrapalhando a igreja de Cristo na terra. Você está atrasando o projeto grandioso de Cristo na terra. A Bíblia fala, irmãos, que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos seus filhos. Irmãos, tem irmãos nossos que estão em lugares, irmãos, que difícil acesso, que não conhece o Senhor. Sabe quem que vai levar o evangelho lá? Você ou eu? A igreja do Senhor tem esse poder nas suas mãos. Então essa paternidade, irmãos, que eu estou me referindo, é uma paternidade de modelo, exemplo de vida. Nós pastores temos lutado para isso, para sermos exemplo para uma igreja, para ser exemplos para os nossos discípulos. Não somos perfeitos, estamos bem longe da perfeição, mas se as pessoas fizerem o que nós fazemos já em Cristo, irmãos, o céu está garantido. Isso eu posso afirmar para você. Se as pessoas quiserem andar e fazer o que eu faço, elas vão para o céu, mas eu não posso forçá-las. Por isso que Paulo tem essa consciência de um pai, fala assim, olha, se vocês fizerem o que eu faço, yes,
Por isso que ele puxa assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora, como que eu vou ser um pai ofensivo, um pai que sempre está emburrado, um pai sempre que está chateado, irmãos, liderando pessoas? Você está estragando pessoa, querido. Você está prejudicando pessoas, liderando dessa forma. E se você vai liderar, lidere, irmãos, cheio de entusiasmo e força em Cristo Jesus. Seja você o maior, a pessoa mais alegre do teu ministério, da tua igreja, da tua célula. Não é uma palavra de motivação, mas é uma palavra de princípio. Não estou aqui para te motivar hoje, estou aqui para estabelecer princípios. O que adianta motivar uma pessoa para continuar indo para o inferno, irmãos? Não. Segunda coisa, irmãos, que é a palavra de hoje, né? Meu Deus, falta 4 minutos para acabar o culto. Exercer a paternidade é mostrar o propósito e revelar destino. Diga assim, essa é a minha função. Bata no peito e diga assim, essa é a minha função. Mostrar propósito e estabelecer princípios, estabelecer destinos. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, ó, o teu propósito, irmãos, nessa terra, é estabelecer propósito na vida dos filhos e também revelar destino, irmãos. Quantos recebem? Provérbios capítulo 6, verso 20, presta atenção e fala assim, ó, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, que é Deus, e não abandone o ensino de sua mãe, que é a igreja. Amarre-o sempre junto ao coração. Olha a preocupação de Deus, irmãos. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, da situação pecaminosa. E dos falsos elogios da mulher, irmãos, adulta, da mulher leviana. Ou seja, das coisas ruins que podem, irmãos, nos fazer nos prostituir, das coisas erradas, nos tirando do propósito de Deus. Ei, irmãos, se você não, escute isso aqui, se você não está disposto a viver os ensinos da sua mãe, você está em pecado. O ensino da mãe, igreja. A igreja não pode, irmãos, me colocar no céu. A igreja é como diz, um grande despertador. É uma bússola que me leva a conhecer ou estar com Cristo. É a função, é a missão da igreja. Mas se eu abandonar isso, irmãos, eu me perderei como filho. Eu louvo a Deus que minha mãe está aqui hoje, irmãos. Minha mãe sempre me mostrou o propósito sem eu saber. Sempre me dava destino. Não, você vai ser, você vai ser, você vai ser. E eu chorando, sofrendo em alguns momentos, porque o meu ministério, irmãos, não começou assim, vai lá, faz. Não, irmãos. O meu ministério, sabe como que começou? Filho do pastor. As pessoas enciumadas comigo. Eu chegava no culto, para cultuar o Senhor, a igreja estava fechada. Porque eles faziam de propósito. Eu chegava lá, não tinha ninguém para fazer louvor. Porque eles não queriam que eu fizesse nada. O pregador falava que, olha, então a gente vai abrir igreja, vai preparar tudo, e lá a gente pode ficar tranquilo que a gente vai fazer tudo. Só que eu chegava lá, eles não estavam, só estava o povo. E eu lá sentado esperando alguém fazer alguma coisa no culto. Foi assim que eu nasci ministerialmente. Não foi assim sendo encaminhado. Ó, faz isso, querido. Não é o que eu faço com a pastora Raquel hoje, não, era a porta na cara. Aí tinha uma irmã que faz assim, ó, você é filho do pastor, assume aí. Gago, tímido. Mas alguém fala assim, vai lá e faz. Irmãos, eu não conseguia achar nem o Salmo 23. E a irmã começava, aleluia, glória a Deus. Hoje você é encaminhado, você não quer porque você não quer. Qual vai ser a sua desculpa hoje, irmão? Você tem célula, você tem discipulador, tem culto, tem liderança. Você só não quer porque você não quer. E eu fazia os eventos. E colocava um daqueles irmãos que dirigiam, que o pastor tinha colocado. Ó, você vai pregar? Não, eu prego então. E eu fazia o culto. A igreja estava cheinha. Aí eu falava assim, agora é você que prega. Sabe o que ele falava para mim? Não, vai você.
eu não quero pregar hoje. Eu não me preparei. Falei, mas a gente combinou que era você. Não, eu não quero. Eu cheguei já cheio de gente. Aí eu fui um dos outros pastores, fui lá assim, que era o Carlos Serrano na época, assim, você vai ter que assumir. Não, tem que ser você. Eu falei, meu Deus. Ia lá eu pregar. Eu não sei o que eu pregava, irmãos. Não me lembro. Mas foi assim que as pessoas começaram a me dar destino. Fechando as portas. E hoje eu não faço dessa forma. Hoje eu abro as portas. Vai. Você é bem melhor do que eu. Vai. Faz, acontece, realiza. Você pode ser esse pai hoje que vai abrir as portas para um monte de gente. Você é o pai que vai abrir e vai escancar a porta e vai dizer, vamos comigo, filho. Porque esse é o teu chamado, igreja do Senhor. Sabe, irmãos, Eli foi um sumo sacerdote, mas perdeu seus filhos. Eu não quero me ater aqui, eu preciso terminar, mas deixa eu te dar esse exemplo. Samuel, irmãos, meu Deus, Samuel ungiu reis, mas os filhos não quiseram seguir os seus passos. Eu fico me perguntando aonde que Samuel errou, Jesus. Onde que Samuel, ele deixou a desejar ao ponto de os filhos não quererem seguir os seus passos. O povo começou a dizer, olha, Samuel já estava bem velho. O povo foi lá, Samuel, olha, você é uma benção, você nos dirigiu, mas os seus filhos nós não queremos. Porque os seus filhos são péssimos. São mau exemplo. Será que ele não se dedicou tanto ao ministério que deixou os filhos? Por isso que eu entendo, irmãos, que o Senhor fala assim, se não me engano, é 2 Timóteo, se eu não me engano, que o obreiro ele tem que dirigir bem, governar bem a sua casa, para governar bem uma igreja. O meu papel não é fazer sucessores, o meu papel é fazer discípulos, o sucessor vem de Cristo. É Ele quem estabelece o sucessor. O meu papel é gerar, mas o sucessor vem dEle. Isso aconteceu, irmãos, com um dos profetas que a gente admira demais. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, fala assim, então Elias saiu de lá ao encontro de Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Escuta, irmãos, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Elias fala assim, vai e volte. Lembre-se do que fiz com você, é o conselho de Elias. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, ou seja, chega, eu tenho uma nova missão agora daqui diante. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Escuta o que eu vou falar. O teu ministério, escute bem isso, isso para nós mesmos, irmãos, o teu ministério, se você quer ter um ministério bem sucedido, você tem que se reconciliar com seus pais. Deus não usa filhos que não respeitam os seus pais. Por isso, irmãos, Eliseu com um bom princípio, deixa eu me despedir dos meus pais. E o pai agora que era o pai espiritual, eles falam assim, vai, volte. Porque eu também não caminho com quem não honra pai e mãe. Esse é um dos exemplos, irmão, de pai geracional. Não foi Elias que gerou, irmãos, biologicamente a vida não foi Elias que gerou Eliseu, mas foi Elias que gerou ele espiritualmente falando.
Foi que gerou Eliseu numa vida profética. Elias entendeu tanto isso de seu pai, que Eliseu pediu porção dobrada. E sabe quando vem uma carruagem de forma de, o fogo, né, em forma de carruagem, melhor dizendo, sabe qual é a palavra que Eliseu fala? Oh, meu líder, não. Pai, pai, pai. Cavaleiros, uma carruagem de fogo. Aquilo que você reconhece, irmãos, virá para a tua vida. Aquilo que você respeita, virá para a tua vida. Aquilo que você reconhece, você vai ser coberto disso. Aleluia. Então o sucessor, irmãos, quem faz, quem estabelece, é o próprio Deus. E por último, irmãos, a paternidade que nós, como igreja, temos que exercer, irmãos, escute bem isso, é ser a base, é ser o porto seguro para os filhos. Eu tenho comigo, irmãos, no Mateus capítulo 11, que fala assim, se eu não me engano agora, eu coloquei junto aqui, não vou saber qual que é o versículo específico, mas é o capítulo 11, que fala assim, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, daqueles a quem o Filho quiser revelar. Escuta agora: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomam sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E eu estava caminhando com o Diego, irmãos, e eu não vou mais falar o resto aqui, porque eu vou ficar com aquilo que Deus revelou. Eu caminhando com o Diego esses dias, e veio essa revelação para me terminar essa palavra aqui. Sabe a palavra do filho pródigo, irmãos? Que o filho pede a herança, preste bem atenção para a gente terminar. Ele pede a herança, a parte que lhe cabe, a parte que é dele. Ele pede: pai, dá-me herança. E a Bíblia fala que ele sai, irmãos, e gasta de uma forma totalmente errada. Ao ponto de ele não ter mais dinheiro e começar a trabalhar em meio aos porcos, começar a dar comida para os porcos, trabalhar com lavagem, começar a cheirar cocô de porco. Um filho. Presta atenção, irmãos. Sabe por que esse filho fez isso? Porque ele era filho. Ele não era servo. Porque se o servo fosse lá pedir: pai, meu senhor, eu quero a minha herança. O pai ia falar assim, o patrão ia falar assim: rapaz, vai trabalhar. Mas foi um filho que fez o pedido. De uma forma errada, sim. A palavra pródigo significa esbanjador. Pessoa que gasta sem noção, é pródigo. Mas, num certo momento, irmãos, da sua vida, aquele tempo que eu não tinha mais nada, a Bíblia fala que ele cai em si. Irmãos, nessa noite nós precisamos cair em si. E reconhecer, irmãos, que nós temos que voltar a fazer o que Deus nos chamou para fazer. Às vezes você está hoje com mente de servo, com a mente pequena, e não tem coragem, porque você não vê herança a teu favor, mas hoje você é filho. Deus te chama de filho. Mas eu quero que você prenda a sua atenção nisso aqui agora. E o filho reconhece que ele pede perdão para Deus. Poxa, Senhor, pequei contra os céus e a terra. Ele começa a reconhecer que está errado. E é aqui que me pega, irmãos. E ele fala assim: olha, voltarei para a casa de meu pai, e se meu pai quiser me receber como um de seus empregados, vai estar bom demais. Sabe onde eu quero chegar, irmãos? É que esse filho que errou, esse filho que pegou essa quantia financeira, dinheiro na época, gastou de uma forma totalmente errada. E eu caminhando com o Diego, aí veio essa palavra assim. Sabe por que ele voltou? Sabe por que esse filho voltou? Presta atenção. Ele voltou, irmãos, porque a casa dele era a base dele, era o porto seguro dele.
E sabe que Deus ministrou demais no meu coração sobre isso? Ei, tem pessoas que pediu a herança só para chamar a sua atenção, como pai. Fez toda essa burrada para chamar a sua atenção às vezes. E a gente com coração não de pai, colocamos para fora. Deixamos no deserto. E o filho não tem coragem de voltar mais. Porque não vê segurança no pai. Está na hora de você, como cristão, começar a exalar o cheiro de segurança para quem anda com você. Experimente a corrigir quem anda com você. Se eles ficam, eles são filhos. Se não ficam, eles podem até sair, mas se são filhos, vão reconhecer que foram corrigidos porque são filhos. Agora, se estar sem correção é o quê? Bastardo. Será que hoje você não tem que cuidar de bastardo porque você não tem coragem de corrigir? Você acha que esse pai não corrigiu depois o filho? Você acha que ele só fez uma grande festa? Existe a festa, mas depois tem a disciplina. Celebre, mas depois vem a disciplina. Todos nós, irmãos, estamos sendo apacentados por Deus. Mas vai chegar o dia, o momento, que todos nós vamos nos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali nós teremos que falar o que nós fizemos com as nossas vidas. E o pai que é pai, assim como o pastor Diego disse semana passada, ele é santo, mas ele é justo. Eu te recebo como festa. Agora senta aqui, você vai me ouvir. Se você, como discipulador, no contexto de igreja local, não tem corrigido seus filhos, você está estragando os seus discípulos. Se você, como pai biológico, não tem corrigido seus filhos, você está tirando o destino do céu que ele tem. Eu louvo a Deus pelos meus pais. Louvo a Deus porque minha mãe está aqui, ó. Que me corrigiu, que me ajudou, que me mostrou. Os momentos mais difíceis era minha mãe que eu corria para ela. Ela orava, ela clamava, expulsava até demônio de mim. Meu Deus. É pombagira, filho. Eu falei, meu Deus, é pombagira mesmo. Porque... Se coloque de pé, querido. Os pais espirituais se coloquem de pé. Se você puder, põe a mão no ombro do teu irmão e fala assim, você é um pai, viu, querido? Se você quiser acrescentar profeticamente, fala assim, você é um pai de multidões. Você é um pai de multidão. Quantos recebem essa palavra, irmãos? Nós trabalhamos, para quem está nos visitando hoje, nós trabalhamos com célula. A célula, irmãos, existe um paizinho ali. Tem pais que estão lendo célula que tem seus 20, 22, 25 anos. Que seus filhos têm 40, 50. Essa paternidade que eu estou falando, irmãos, ela é espiritual. Eu respeito o pastor Diego como meu pai também. Porque agora vai ter que me ajudar. Esse é o teu momento, irmãos. De começar a exalar segurança para que os filhos possam voltar. Não se gabe pelo cargo que você tem, se você não exerce a função dele. Eu quero que a gente faça o que nós fizemos pela manhã. Eu me lembro quando a Rebeca nasceu, algumas pessoas me emprestaram dinheiro para me pagar o parto. Meu pai me deu dinheiro na época também. Aí eu lembro que o médico estava trazendo, né, a Rebeca, parecia um charutinho, com a cara toda branca, né? Falei, quem botou gesso nela aqui, em pó aqui, né? Mas é a tal da placenta. Eu lembro que o médico falou assim, segura sua filha.
Eu lembro, irmãos, que eu peguei a Rebeca assim, eu falei assim, você já nasceu cara, viu? E eu falei assim, você tem um quarto te esperando, filha. Eu quero dizer que você tem um pai e uma mãe que vai cuidar muito bem de você. Eu quero que você faça esse gesto aqui hoje. Você vai segurar uma criança agora nos teus braços. Você pode fazer isso? Mas olhe para mim. Você vai segurar uma criança. Você não segura uma criança assim. Você vai segurar uma criança. Você pode fazer isso comigo hoje? Deus vai ministrar teu coração hoje, meu irmão. Então comece a segurar essa criança no seu colo. Sabe, essa criança, ela acabou de nascer. Ela é molinha. Põe a mão na cabecinha dela. Sabe, e comece a dizer algo para ela agora, porque você é um pai. Você é uma mãe de multidão. Sabe, começa a acariciar essa criança. Você vai começar a exalar, eu profetizo isso hoje. Você vai começar a exalar segurança, a base, para que as pessoas comecem a andar com você, não sintam medo da tua correção, mas sintam prazer de estar com vocês nesses últimos dias. Segura essa criança com toda a força que você tem, com todo o carinho que você tem. Segura essa criança, começa a chacoalhar ela. Sabe, ela vai estar gritando hoje, porque tem um monte de gente sangrando. Tem filhos que estão sangrando hoje. Tem filhos que não conseguem mais chegar a essa casa, porque não sente segurança. Não conseguem retornar para a igreja, porque os filhos que estão ali são filhos emburrados. Porque sabe, se eles voltarem, vão tomar o lugar dele. Mas o filho que você segura hoje, irmãos, pode ser uma nação. Uma nação que clama por pais espirituais. Deixa Deus ministrar. Começa a acariciar essa criança. Depois que você acariciar, sabe, irmãos, traz ela pertinho do teu rosto. Foi isso que eu fiz com a Rebeca. Sabe, eu dei aquele abraço, trouxe ela pertinho do meu rosto. Você é um pai a partir de hoje. Você não é só filho, você é um pai agora, esses últimos dias. Pastor, mas eu não tenho um filho biológico, mas você já é um pai espiritual. Quando você tiver seu filho biológico, ele não vai se perder. Porque o Senhor tem te ensinado a ser pai e uma mãe nesses últimos dias. Então chacoalhe esse filho agora, cuide dele. Se você sentir algo no teu coração para falar para esse filho que você segura em seu colo, fale algo para ele profeticamente. Fale com o Senhor. Segura essa criança, irmão. Pastor, mas dá trabalho. Dá trabalho ser pai. Dá, mas é prazeroso. Pastor, dá trabalho liderar uma célula. Dá, mas é prazeroso. Pastor, as pessoas são egoístas. Se você não liderar, você é mais egoísta ainda. O pai não quer os bens dos filhos, o pai quer o filho. Segura esse filho, irmãos, me ajude nessa ministração. Segura essa criança aí. Acaricie essa criança. Essa criança hoje pode ser os seus discípulos. Pode ser a sua célula. Pode ser até os seus pais. Pode ser os seus filhos realmente. Mas pega no colo. Nos deixa ser a geração que busca
a sua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a sua, mais nos deixa ser, Senhor, geração que busca a sua. Arranca de nós todo egoísmo, arranca de nós, ó Pai, toda essa cegueira que nos impede de ver a missão que temos pela frente, os anos que iremos enfrentar, que é necessário ser pai. Não basta apenas liderar, vai ter que ser pai. Não vai bastar somente estar à frente, tem que ser pai. Tem que ser pai. Sim, Senhor, acaricie essa criança, segura essa criança. Você vai dar destino às pessoas, meu irmão, porque você é pai. Você vai cuidar de multidão porque você é pai. Você é uma mãe do Senhor, uma mãe de multidão. Você vai dar destino para milhares e centenas de pessoas, porque você é pai. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou enviando vocês a Timóteo, meu filho amado no Senhor, o qual lhes dará a herança, é a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Você pode ter muitas pessoas que cuidam de você, mas você tem que ter um pai, e para ter um pai é necessário ser filho de verdade. Deus está dando nesse tempo coração, irmãos, ligando o coração dos pais aos filhos, e de seus filhos aos seus pais. Essa igreja não é uma igreja de irmãos, é uma igreja de pais. Essa igreja tem pai. Essa criança que você segura, irmãos, em seu colo, essa criança que você levou perto do seu rosto, diga a ela, para a gente terminar, diga assim: eu vou cuidar de você, eu vou dar propósito para você nessa vida, e vou revelar o teu destino também nesse tempo. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado e vamos orar. Pastor, mas dá trabalho, né? Não só trabalho, dá dor também. Eu acredito que muitos de nós vamos começar a ter dores de parto nesses últimos dias. Que comece pela nossa liderança nesses últimos dias. Sabe, essa mão que você segura é uma mão que você tem que inspirar confiança. Essa mão que você segura, irmãos, é a mão que você tem que exalar segurança para ela. Isso é ser pai. A Rebeca esses dias me perguntou: pai, você está bem? Eu, por quê? Não, o senhor parece que está triste. Eu falei: não, pai, está pensativo, filho. Aí ela falou assim: posso te abraçar? Ei, igreja, abrace os seus pastores, abrace os seus pais espirituais. Sabe qual é o momento que a gente também precisa de carinho? Quando a gente erra. Não é só vocês como ovelhas que precisam de serem acariciados. Nós também somos seres humanos. Eu não falo somente de nós pastores aqui, irmãos. Eu falo em nome dos pastores da nação, que é onde as pessoas só querem usurpar deles tudo que eles têm, ao ponto que eles não têm mais força para liderar,
nem motivação mais. Faça igual a Rebeca fez. Posso dar um abraço? Posso dar um beijo, pai? Pode, filha. Eu estava deitado no chão de casa orando, no meu escritório. E aí de repente abre a porta. Vem uma criancinha de 4 anos e deita em cima da minha barriga, na pequena barriga que tenho. E eu abracei ela e Deus falou assim: é assim que eu quero que você faça com a igreja. Seja a base para ela. E eu comecei a abraçar a Gigi, falei assim: eu vou cuidar de você, Gigi. Deus falou: não, eu quero que você cuide da igreja. E eu pensava que era com a Gigi. E o papai vai te cuidar. E tinha uma voz que falava assim: não, você não está entendendo. Você tem que ser a base. Para que as pessoas possam vir e deitar. E crescer com você. Segure a mão forte do teu irmão. Pode ser o teu filho, pode ser o teu pai aí. Espiritual. Precisamos uns dos outros, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Espírito Santo nos ensina a ser pai. Espírito Santo me ensina a ser pai. Ensina minha esposa a ser mãe. Nos ensine. Me ensine, Jesus, nos ensine. Ensine essa liderança tão preciosa que nós temos a ser pais, a dar destino, a estabelecer propósitos. Ensine o pastor Diego a ser pai. Ensine, Senhor, o pastor Christian a ser pai. Ensine o pastor Marcos a ser pai. Ensine nossas pastoras a ser mães de verdade. Eu não quero mais transferir chateação, eu quero transferir unção. Não podemos mais transferir dores, mas compartilhar dores. Nos ensine a ser pai. Ensine cada líder de célula a ser pai. Ensine a cada discipulador, nosso contexto, igreja local, a ser pai. Não apenas líderes. Líderes celebram o resultado. Os pais celebram as vidas. É isso que nós buscamos nesses últimos dias.